Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um plantão. E hoje nós vamos falar sobre produtos de asepsia no tratamento de feridas. Um assunto aí maravilhoso para nós, enfermeiros aí, principalmente os produtos que são os queridinhos aí, nós que a gente utiliza todos os dias. Então, eu já quero começar agradecendo aos nossos patrocinadores, Folha 360. Se você quer ficar bem informado, acesse o Folha 360 e a Ultramédica Produtos para a Saúde. Se você precisa de algum produto para a saúde, acesse ao site da Ultramédica. E como sempre, né, eu tenho aqui minha companheira e vocês já estão sabendo que ela está em recuperação, né? Já peço até orações para a melhora dela, porque eu não estou aguentando mais ficar sozinha aqui, é muito trabalho, já estou acostumada. E aí, hoje eu trouxe a Aline para me ajudar. Boa noite, Aline. Boa noite, pessoal. É uma honra poder fazer parte aqui, né? Dessa mesa redonda, trocar um assunto assim tão polêmico, com tantas dúvidas, né, para a população, para os enfermeiros, e a gente está aqui para contribuir, né, para esse assunto bem bacana. Tá certo. Aline, farmacêutica, a gente sabe, né, que enfermeiro com farmacêutica é briga no plantão, né? Não é Mas briga, hoje, não. hoje a gente só aqui no bate-papo e trocando informação, né, Aline? Sim, com certeza. E a gente teve esse final de semana, né, o encontro, o primeiro simpósio de saúde, e a gente teve a oportunidade de estar aqui com o Braulio hoje. A gente trouxe ele do evento para poder falar um pouquinho aqui para a gente sobre a linha de produtos para asepsia. Boa noite, Braulio. Boa noite, tudo bem? Eu sou farmacêutico responsável da DBS e a gente tem uma linha a base de PHMB que é para essa parte de asepsia de ferida. Depois a Ótimo, gente vai explicar um pouquinho de cada um. ótimo. E tem que ter mais uma enfermeira para me Com ajudar nesse certeza. plantão, né? Boa noite, Thaís. Prazer falando de ainda tem muito pra É. E é importante, né, a gente falar sobre isso e principalmente aos enfermeiros aí que trabalham no tratamento de feridas, né, que utiliza esses produtos aí diariamente. Então, Braulio, começa falando um pouquinho, né, sobre a sua atuação profissional, sobre o seu trabalho, né, e a linha DBS também que a gente utiliza aí diariamente. Eu sou farmacêutico bioquímico industrial, formado pela Federal de Juiz de Fora, né? Fiz depois pós-graduações com cosmetologia e tô há 20 anos já na DBS. Então, desde o comecinho eu tô lá. Ferida sempre foi uma coisa assim que remete muito à nossa infância, porque a gente, como eu tive uma infância muito atribulada, né? A gente machuca bastante, a gente sabe a dor que é um machucado. Então, tem vários casos, igual a gente brinca, né? A gente traz para a vida de adulto, por exemplo, o caso da água no fator de remoção da casca do machucado, então os desbridamentos que acontecem, essas associações que a gente vai tentando tornar mais fácil para as pessoas entenderem como é que age o produto, né? A DBS é uma empresa brasileira que já tem, desde 2002 que ela existe. A gente, no começo, atuava mais no mercado de AGE, então, o carro-chefe foi o Piauçana Óleo, com melaleuca copaíba. Essa ideia veio porque meu pai foi uma das pessoas que estava no Dersane original, junto com a Vane Decler. Então, brinca que eu sou irmão do Nossa, Dersane. que legal. Então, o Dersane é de 95, então, desde então, eu já acompanho meio que de perto essa parte da enfermagem que trata de feridas. E eu me formei depois, fui trabalhando na DBS. E para a parte de farmácia é uma parte que ela é meio assim, a gente não vê muitos produtos em relação à ferida, né? O farmacêutico ele é muito voltado para medicamento, e agora o cosmético está muito forte também. E o produto para saúde, na época que eu formei em 2004, ele era uma área meio correlatos, que chamavam na época. Então, eram produtos que eram de uso único. Era catéter, lanceta, equipo. E não existia produto mesmo, bisnaga, frasco, que era para auxiliar a saúde, que não fosse para embelezar e não tivesse princípio ativo. Então, esse foi o grande problema do Dersane no começo, que eu acompanhei de perto, porque ele não poderia escrever no rótulo que ele era para ferida, apesar de todo mundo saber que era para ferida. A Mara foi uma das precursoras do Dersane também, trabalhou muito com meu pai nessa época. E aí, em 2009, a gente consegue a transferência dessa parte de AGE para correlato. Então, começa a melhorar muito para a gente, porque realmente a enfermagem tinha a segurança que o produto que ela estava usando na ferida era para ferida, né? Então,
desmistificou um pouco assim, olha, eu tô te vendendo uma coisa, mas usa em outra, mas fica tranquilo que vai dar certo. Então, assim, é uma coisa que você fala, poxa, eu vou me arriscar por causa de um produto, então não é bem assim. E a linha do PHMB surge em 2014, né? O primeiro produto que chegou no mercado foi o Protozan, da Bebral, e aí, depois de várias e várias tentativas de registro, a gente conseguiu a nossa, então a gente fez o produto mais similar possível ao Protozan, né? Que era o produto referência. A gente foi a segunda empresa no Brasil a conseguir o registro de PHMB, solução aquosa, e gel, que foram os dois primeiros. Então, o que que a gente tem parecido com o Protozan, o que a gente tem diferente do Protozan, que é o nosso referência, né? Que foi o primeiro produto que apareceu no mundo em relação a isso. A nossa água é uma água de osmose reversa, que é a mesma água usada para injetável. A qualidade dela é WFI. Então, ela remove 99,9999% de fungos, bactérias, algas, sujidades, íons, enfim, qualquer coisa que não seja água pura, né? Só que esse aparelho é um aparelho muito caro. Então, a gente tem uma perda muito grande do processo produtivo, porém, a gente tem uma segurança muito grande do produto que a gente está usando, né? Então, algumas empresas, elas usam algumas outras substâncias para poder atenuar essa parte, que depois a gente vai conversar sobre isso mais detalhadamente, sobre outras substâncias químicas. Com o intuito de tentar baratear o produto e desmistificar que PHMB é um produto para rico, né? A gente quer trazer o PHMB para a realidade do Brasil, a gente quer trazer produto acessível à população, para que a gente possa realmente melhorar a vida da população, que é o intuito de todo mundo, da empresa, da enfermagem, né, em geral. E aí, em 2020, a gente lançou então em 2014 o PHMB Gel e a solução aquosa, e em 2020, na época da pandemia, a gente lançou um sabonete com PHMB, no auge da Covid, para poder facilitar o banho e leito, visando principalmente a redução da carga microbiana no paciente, né? Visando principalmente a gente sabia que enfermeiros estavam completamente atarefados naquela loucura que estava, pouco se dava banho, assim, tinha tempo para poder cuidar do paciente na parte da asepsia, então a gente queria fazer um produto para poder auxiliar, poder auxiliar na parte da higienização, na parte da hidratação da pele também e tudo mais. Então, são esses 3 produtos que a gente tem hoje, né? Sim, tá certo, então. Então, aí o Braulio já falou pra gente um pouquinho, né, dos produtos que contêm o PHMB. A Thaís, fala um pouquinho da sua atuação e a gente te conhece aí, tem muita gente que te conhece através dos cursos, do tratamento também de feridas que você também faz esse trabalho e com a Pielsana. Fala um pouquinho pra gente da sua trajetória. Então, uma experiência com ferida. Nada, tive LPP, né? Lesão em região. E naquela época a gente não tinha muita opção de curativos. Então, o que você tinha era Dersane, colagenase. Então, hoje eu sinto nos meus pés uma sensibilidade devido a uma cicatrização mal feita, né? Foi de uma forma certa. Então, a gente vê que uma má cicatrização, ela interfere muito na qualidade de vida. Então, eu vim parar em Cáceres, eu fui morar em Cáceres e eu tive a experiência de estar cuidando de pacientes com lesões e isso me despertou algo a mais. Eu falei, nossa, eu preciso entender um pouco mais e estudar um pouco mais para saber o que tem de melhor no mercado. E hoje eu falo que no Mato Grosso, o Hospital Regional de Cáceres é um hospital referência, porque ele tem vários produtos, inclusive o PHMB, que foi lá que eu conheci a linha de PHMB. Então, o que eu observei? Que havia uma diferença na limpeza da lesão quando você usava só soro e quando você usava o PHMB. E composição, tudo eu vou deixar pro Braulio falar. Mas assim, a experiência, você observa que a primeira limpeza que você faz com o PHMB, o leito da ferida já muda. Então, quem usa PHMB consegue visualizar isso na prática e na hora. E isso interfere muito no processo de cicatrização. Nós sabemos que o passo primordial é a limpeza. Se você não faz uma limpeza adequada, você compromete, né, todo o tratamento. Porque às vezes as pessoas só passam aquele sorinho rapidão ali, passa cobertura, acha que colocar uma prata, outras coisas já vai resolver Coloca todo uma o problema. placa caríssima achando que aquilo vai ter um efeito milagroso que vai... E não tem. E não tem. E aí, muitas das vezes, frustra o profissional, frustra o paciente, e aí fica naquele troca de coberturas. Não dá nenhum prazo de prescrição e você não vê uma evolução. A lesão evolui para cronicidade, então passa por uma lesão crônica, uma lesão aguda que poderia cicatrizar muito mais rápido. Então, assim, minha experiência com PHMB, com essa linha de antisséptico é maravilhosa.
não troco. Fala assim, só se tiver outra coisa muito, muito melhor e comprovado cientificamente. Mas hoje a gente já tem consensos falando, né, sobre o PHMB, a segurança que ele nos traz como para nós que trabalhamos com um paciente, principalmente com lesões. Hoje a gente pega lesões que você olha assim, uau, isso existe mesmo? A gente tem aquele impacto, porque quando você não está diretamente nessa área, a gente pega as lesões simples. Mas quando você começa a trabalhar nessa área, você foca, você estuda, as pessoas começam a te referenciar isso, a gente pega muitos casos complexos, eu acredito que você também pega, né, bastante. Então as pessoas lembram, olha, tem uma enfermeira especialista, vamos ligar para ela, né, para dar um suporte aqui. Então você vê o como que faz a diferença você conhecer os produtos que tem no mercado. São vários, a gente tem muitas opções. A gente precisa também entender um pouco de composição, como é que ele funciona. Realmente ele funciona ou é propaganda enganosa? É. E tomando a deixa que a Thaís, né, tá falando, eu queria que o Braulio explicasse pra gente hoje, né, como farmacêutico da indústria, que é uma honra ter ele aqui no Mato Grosso, veio de São Paulo para cá, para Nossa. prestigiar o evento. E, Braulio, afinal, o que é o PHMB? Você pode explicar um pouquinho pra gente? Ó? Fazendo uma analogia, assim, básica com um carro, né? PHMB, a família da PHMB, tanto PHMB quanto a clorexidina são da família das biguanidas, tá? Então, vamos pensar que a biguanida é uma automóvel, uma classe de automóvel. A clorexidina é como se fosse um Fusca 66, né? Ele te leva, só que ele não tem direção hidráulica, ele não tem ar-condicionado, ele não tem sensor de estacionamento, ele não tem nada. Por uma determinada função, ele vai até funcionar, mas com o passar do tempo, ele vai ficar obsoleto. O PHMB não. Você pense num carro que ele tem tudo que você imaginar, até teto solar. Então, o que é a diferença de um para outro? A principal diferença é que a clorexidina é um produto que ela é citotóxico, né? Então, quando a gente vai fazer a limpeza de ferida, a gente tem que pensar o seguinte: eu consigo evoluir a cicatrização dessa ferida? Cada vez que eu coloco clorexidina, eu dou um passo para frente, eu dou um passo para trás. Então, a ferida vai cicatrizando, eu faço a limpeza com clorexidina, ela volta. E aí eu não consigo ter essa evolução. Aí a ferida se torna crônica, né? Com o PHMB eu posso começar o tratamento e acabar o tratamento com ele. Então, assim, se a minha ferida tem necrose, se a minha ferida está granulando, se a minha ferida está na fase final, eu posso usá-la do começo ao fim. Então, essa é a grande vantagem. Outra grande vantagem é ele tem uma concentração muito menor que a clorexidina. É 0,1%. Né? A clorexidina você tem concentrações muito mais altas. Por quê? O PHMB ele é um polímero, tá? A clorexidina é um monômero. O que seria isso? O polímero ela tem várias moléculas juntas. Então, vamos pensar num exército. Tem vários soldados, uma mesma vez, combatendo aquele micro-organismo. A clorexidina, como ela é única, eu vou ter que aumentar a concentração dela para ter um efeito pelo menos parecido com o PHMB. Sendo que esse efeito, numa determinada fase, que é a da granulação, por exemplo, ela já não vai ter, porque ela tem a parte da citotoxicidade. Então, seria mais ou menos isso. O PHMB é a modernização da parte das biguanidas, né? Que é uma classe já sendo usada desde 1890, mais ou menos, na asepsia de feridas, na parte de desinfecção e tudo mais. Aproveitando essa deixa, Braulio, eu acho que é uma dúvida de muitos profissionais em relação à porcentagem do PHMB. A gente sabe que no mercado hoje tem 0,1, 0,2, e aí as pessoas questionam, nossa, mas o 0,2 é melhor então, porque tem mais produto. Então, assim, qual que é a diferença? Então, a gente se baseou muito no Protosan quando lançou, né? Então, o Protosan, para ser lançado, primeiro, o Protosan é um produto que é fabricado na Suíça. Ele tem toda a parte da documentação da União Europeia que, para você lançar o produto de uma hora para outra para ferida, quando não tem nada no mundo, você tem que apresentar uma documentação muito robusta, teste clínico e tudo mais, de toxicidade, rentabilidade térmica, enfim. E aí, a concentração que eles acharam a ideal é 0,1%. Então, quando a gente registrou no Brasil, tinham dois motivos principais. Primeiro, a gente queria fazer um produto que desse certo, né? E acrescentamos a glicerina aí como diferencial da fórmula do Protosan para dar uma parte da hidratação melhor para a ferida também. E a outra é que a gente ficou com medo da Anvisa vetar isso, porque o produto que era referência 0,1, por que a gente vai colocar 0,2? Né? Então, a gente queria fazer o máximo que pudesse ser igual a esse processo. Apareceram muitos produtos no mercado, inclusive cosméticos usando também PHMB. A gente sabia que não era para limpeza de ferida, mas que o pessoal limpava a ferida. Vou dar só um exemplo do qual a diferença de cosmético para produto para saúde, para a gente ter uma ideia do tamanho da diferença de qualidade, tá? Para a gente registrar um produto grau 3 e 4, como são os produtos da DBS com PHMB, a gente passa por uma inspeção que chama inspeção de boas práticas de fabricação.
É como se fosse uma ISO da Anvisa. Então, essa RDC ela tem mais ou menos mais de 200 itens que são fiscalizados por 2 ou 3 fiscais durante uma semana dentro da fábrica. A gente é revirado do avesso, literalmente. Papelada, comprovação física, então tudo. Cosmético, você não precisa disso. Só que você não pode escrever no rótulo, é o mesmo caso do Dersane, que ele é para ferida. Então, o que ele fala? Para limpeza de pele. Para limpeza de pele, só que no boca a boca fala assim, tem PHMB. Usa lá. Usa lá, né? Pode usar que é muito mais barato. E, o meu é 0,2 ainda, porque em cosméticos 0,2 poderia. Não poderia, no caso, não sei se até teve outra empresa de correlato que tinha 0,2. Mas aí, com o passar do tempo, começaram a usar spray. O spray é muito melhor. Eu não entendia como poderia ser melhor, porque um jato em leque, você mira aqui e você acerta aqui. Mas economiza. Também não sei. Mas, enfim, cada um, aí era questão da enfermagem, que gostava de usar, não tem problema. Ano passado, a Anvisa me lança uma RDC de cosmético proibindo 0,2%. Né? Deu maior Então, polêmica. o que aconteceu? Assim, a gente falou que 0,1 era mais do que suficiente. Tinha vários estudos comprovando que era 10 vezes a quantidade necessária para fazer asepsia de qualquer micro-organismo que existe no mundo. Testaram contra mais de 30 micro-organismos, fungo, levedura, bactéria gram-positiva, bactéria gram-negativa, vírus, funcionava contra tudo. Então, assim, 0,1%, que seriam 1.000 ppm, a concentração que era mais complicada, era uma bactéria que tinha, acho que 68 ppm. Isso é um estudo da Lonza, que é a fabricante do PHMB. Para que eu vou colocar 2.000 ppm na minha fórmula se eu tenho com 68 eu já mato? Né? Então, não fazia sentido nenhum. Apareceu essa RDC, aí a gente falou, tá vendo? Não era para usar. E nessa mesma RDC apareceu o uso proibindo o spray também. A Anvisa achou complicado e perigoso a inalação do aerosol com PHMB. Então, a gente estava fazendo certo desde o começo. Desde o começo, né? Então, a pergunta polêmica, né, que a gente sempre vê. A clorexidina é citotóxica mesmo? Sim. É comprovado através de vários estudos que ela tem uma citotoxicidade. Por exemplo, tem várias prefeituras no Brasil que já estão abolindo o uso dela para limpeza de ferida, por exemplo. Se eu não me engano, a prefeitura de Guarulhos já fez isso, né, e está uma espécie de uma revolução nessa parte de tratamento, justamente porque isso onera muito o gasto público. E outra coisa, você não tira o paciente do SUS. Você continua com esse mesmo paciente voltando e acumulando mais paciente, usando um produto que não tem eficácia. Então, você, como contribuinte, você está pagando dinheiro para que aquele cidadão, né, que no caso todo mundo vai precisar do serviço público de saúde, pelo menos ele tenha uma evolução no caso, pelo menos a ferida dele melhore. Não fique no mesmo estágio ou piore. Porque senão você não acaba com o seu problema, né? Então, essa mudança, e principalmente pelas criação de comissões também, de curativos, comissões de tratamento de feridas, tá dando uma outra pegada para o pessoal entender que isso é economia, isso não é gasto. Essa é a grande coisa que a gente está batalhando para mostrar que curativo não é gasto, curativo é qualidade de vida para todo mundo. E redução de custo, Total, né? Redução total. de custo para os cofres públicos, né? Então, até a gente entender tudo isso. E é muito bom que a gente vê que o enfermeiro, né? As pessoas que estão tratando de ferida, tá com esse olhar voltado, né? Para estudar, para saber como que é. Hoje a gente tem muita informação na internet, no YouTube. Tem a gente aqui falando sobre isso, né? Então, tá chegando essa informação e os enfermeiros estão ali atualizando. Inclusive, esse final de semana, né, que o Braulio esteve aqui com a gente gravando esse podcast, né, veio para falar, a gente recebeu também a Mara Blanc, o Dr. Charles, então a enfermagem tá com esse despertar para o tratamento de feridas, né? É um caminho sem volta. Né? A população está envelhecendo, a ferida vai ser cada vez uma coisa crônica. A gente não vai perder mais as pessoas com 60 anos igual a gente perdia com 70. Então, assim, vai precisar ter um cuidado em home care, um cuidado especializado. Isso não tem como. A medicina evolui e né, um idoso hoje, com 70 anos, não é considerado mais um idoso. Né? Um idoso, acho que de 80 para cima. E olha lá também, que tem vários idosos ativos com 80 anos. Você também fala assim, não dá essa condição. Então, são duas coisas que não vão regredir. Parte de cirurgia plástica, estética e ferida. E feridas. Graças a Deus, nossa área crescendo aí, né? Graças a Deus, né? Inclusive, a Aline também está trabalhando mais nessa área, nessa parte, né, de feridas, né, Aline?
a gente vem cada vez mais se aperfeiçoando, né? A gente tem equipe aí que presta consultoria, tá aí a Thaís, enfermeira dermatológica, você que precise, de repente, na sua clínica, no hospital, né? Fazer comissão de curativa, a gente tem toda essa parte de orientação, qual que é o custo-benefício de tudo isso, né? O que que a gente quer levar para o paciente, o que que a gente quer levar para o hospital, nada mais é do que qualidade de vida, né? Porque quanto que vale sua perna? Quanto que vale seu braço? Né? Por exemplo, nós temos a Thaís aí com a própria vivência, né? De uma cicatrização, e a gente sabe que o pós-cirúrgico, ele é muito importante. Como que eu vou fazer minha asepsia da lesão? Será que estou usando um produto certo? Será que é só álcool mesmo? Uhum. Será que é só água e sabão? Será que é o suficiente? Uhum. E se ela estiver infectada? Se ela tiver exudato? Será que o PHMB mata? Uhum. Né? Eles fazem muito essa pergunta. Será que é eficaz mesmo? Sim. E é interessante você estar compartilhando isso com a gente, Braulio, que nos dá força, assim, para mostrar para a equipe, para mostrar para o público, tanto da enfermagem, farmacêutico, médicos, né, que muitas vezes são resistentes, Uhum. em acreditar num consenso, né? E a gente sabe que hoje o PHMB é um consenso mundial. Exatamente. E assim, foram apresentados diversos dados comprovando que realmente é um produto seguro e eficaz, né? Não tem um lobby tão grande da indústria assim de colocar uma matéria-prima para poder influenciar negativamente a vida de tanta gente no mundo inteiro. Então, se a partir do momento que um conselho de enfermagem fala, não, isso aqui realmente funciona e é muito bom, a gente tem que seguir, né? Não é à toa que ele virou o queridinho dos enfermeiros. Você pode olhar no Instagram, todo mundo aqui, eu estou com o queridinho da enfermagem, do tratamento. Então, realmente, assim, tá todo mundo utilizando, e não porque é uma modinha, é Não, porque a ele é gente eficaz. vê o resultado, né, no tratamento. Esses dias mesmo, eu estava conversando, um enfermeiro veio falar comigo sobre ozônio, sobre abrir consultório, né? Uhum. E como que ele fazia para captar que ele tinha comprado ozônio. E isso é um erro muito comum. As pessoas, elas querem começar com terapias adjuvantes. Não adianta você iniciar nada com terapia adjuvante, como a Thaís falou, se você não começa, se você não sabe fazer o básico. Você não começa a casa pela chaminé nem pelo teto. Isso, é o básico, gente. Começa o seu trabalho fazendo curativo. A limpeza é essencial, é fundamental. Então, a gente fazendo o básico ali, você começa com o básico, com certeza você vai ganhar notoriedade, porque você está fazendo um trabalho eficaz. E dali partir para uma terapia adjuvante, né? Então, a gente tem que ter essa visão, não é mesmo, Thaís? Porque, assim, às vezes as pessoas se empolgam muito. E eu percebo que o nosso público que tem feridas, eles buscam coisas novas no mercado. Então, as terapias coadjuvantes, para eles, vai resolver todos os problemas. Uhum. Então, a gente se depara com um profissional que você vai perguntar e ele não sabe o básico. Então, às vezes, não sabe nem diferenciar os tipos de tecido presente em uma lesão. Não sabe nem quais os produtos que eu posso utilizar se eu tiver tecido de granulação, esfacelo e necrose junto. Então, tipo, o que o laser e o ozônio vai fazer se eu não sei cuidar da base? Uhum. Então, assim, ele só é coadjuvante, ele não vai resolver total o problema. Então, eu falo assim, os profissionais, eles precisam se capacitar. Se você sabe fazer o arroz com É feijão... muito bonito falar que eu faço ozonioterapia, Não, sim, que eu faço é. laserterapia. É, Né? Dá um status, é bacana, mas o básico você tem que saber para você chegar nesse ponto, né? fazendo arroz e feijão É. bem feito, você cura qualquer ferida. Uhum. Agora, a gente usa as terapias coadjuvantes, são boas, são excelentes, eu Sim, gosto sim. muito. Só que elas é para Transformar. potencializar aquilo que você já tá fazendo, né? Exatamente. Então, isso que faz a diferença, é você E conhecer o básico. Esse lance que eu tava lembrando muito num caso que... Foi um dos primeiros casos que eu trabalhei 11 anos dentro da indústria, né? Eu fui pra rua em 2019 só. E logo depois da pandemia, voltaram para dentro da indústria de novo. Eu falei, pô, não vai ser o meu futuro, né? Mas tá bom. Foi um caso de em São Paulo, uma UBS, que a gente foi visitar uma enfermeira que ela tinha um trabalho com ozonoterapia e também com a HGG nossa. Mas ela já é uma enfermeira muito qualificada, ela usava ozônio, porque assim, aquelas feridas extremamente complexas, que ela lidava com um público que tinha um déficit alimentar muito grande.
e um público que não tinha acesso à rede de esgoto. Então ela tentava fazer milagre ali. E é uma das grandes enfermeiras que eu conheci. E eu lembro de um depoimento de uma senhora na época que ela tinha um edema na perna muito grande e um odor muito, muito forte né, da colonização ali do biofilme que tinha formado. E ela falava que ela descia, ela falava assim, nossa, eu peguei 4 ônibus hoje aqui para chegar aqui. A enfermeira, nossa, dona, não sei o que, você mora a 2 quilômetros aqui, um ônibus só, você consegue chegar. Assim, então, mas é que eu não consigo, porque minha ferida fede muito. E aí, na hora que eu entro no ônibus, eu consigo andar um ponto só, porque todo mundo fica olhando para mim com uma cara muito feia. Aí eu tenho que descer e pegar o próximo ônibus. Então, ela demorava quase 1 hora para poder andar um trajeto de 1 quilômetro, porque incomodava. E aí, quando a gente usou o PHMB nela, ela foi para casa sem, né, cheirar mal, ela ligou para esse e falou assim, nossa, um milagre aconteceu na minha vida, porque ninguém me olhou mal no ônibus. Então, assim, é um impacto muito forte que você toma na vida do outro, né? E isso é uma coisa que a gente vivencia diariamente, né? A gente tem paciente, tem uma pacientinha que ela falou bem assim, que ela queria logo fechar aquela ferida, porque ela queria voltar a fazer as atividades dela na igreja. Porque todo mundo olha para a perna por conta do cheiro, né? Então, assim, ela iniciou o tratamento por conta disso. Aí, outra realidade, eu até coloquei no meu Instagram, que foi de uma paciente que começou o tratamento conosco, né? Foi lá para fazer uma avaliação e ela já tinha começado em outras redes públicas, né? Na rede pública, e ali ela precisava de uma bota de Una, lá não tem. Ela não conseguia comprar. A distância, ela mora em Várzea Grande, para fazer. O único centro de feridas aqui em Cuiabá que tem a terapia compressiva e que é dado, né? É oferecido para a população, é no Júlio Miller. E para ela sair de lá de Várzea Grande, é R$60 para ir, 60 para voltar, não tem condições. Então, assim, são muitas coisas que a gente vê no nosso dia a dia e que realmente a gente olha e fala bem assim, tem que fazer alguma coisa para mudar essa realidade, porque é difícil. E o PHMB, graças a Deus, veio para fazer isso, para melhorar e dar qualidade de vida para os nossos pacientes. O principal objetivo sempre é o paciente, né? Não adianta a gente que é da área de saúde. É uma empresa que há 20 anos está no mercado de saúde, você não ter sensibilidade com o paciente, com a família do paciente. Todo mundo já teve alguém acamado em casa, alguém passando por UTI, alguém com feridas, e a gente sabe a dor que é. Então, a gente que fabrica tem o maior cuidado do mundo para poder fazer esse produto. E justamente vai impactar aonde uma pessoa que já tem um problema muito grande. A gente não quer dar 2 problemas para ela naquele momento. E com preço acessível, né? Que é o melhor. Que é o melhor. Nós vamos falar agora um pouquinho, né, sobre o uso. Como que a gente usa, o uso correto desses produtos. Mas antes disso, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. E hoje nós temos um patrocinador exclusivo aqui, que é a Piel Sana, né? E o Braulio está aqui para falar, para contribuir aqui um pouquinho conosco também. Então, Braulio, fala pra gente, né, como que como que a gente faz o uso do PHMB? Principalmente o líquido, né? Quanto tempo que ele fica? É 5 minutos mesmo? Então, vamos lá. Eu acho que essa é a pergunta, né? Essa é a clássica, pergunta. né? Nós vamos ficar lá esperando 5 minutos. Eu tenho um cronômetro para cada um. O paciente tocou igual cozinha, né? Tocou ali, tira Tocou dele, ali. Como que é? Então, a solução aquosa primeiro para explicar como o PHMB age, tá? O PHMB, o princípio de ação dele é o seguinte: ele tem carga positiva e ele atrai eletromagneticamente na membrana citoplasmática da bactéria que tem carga negativa, os íons que tem lá. Ele faz uma junção. Ele desestabiliza essa membrana citoplasmática e faz uma lise celular. Ele faz uma ruptura nessa membrana. Com isso, o citoplasma extravasa e ele mata a célula. Tá? Isso é muito rápido. É de uma velocidade absurda, porque ele é um produto que precisa de contato. Então, você precisa colocar produto para que ele haja no biofilme da bactéria para que ocorra essa lise. Analogia, uma agulha estourando um balão. Mais ou menos isso. A explosão é mais ou menos ao mesmo tempo, né? Tem alguns outros antibióticos que você precisa entrar dentro da célula para depois entrar no ribossomo ou em alguma outra organela celular para destabilizar, para depois, em 24 horas, a célula ter a lise.
Não, o PHMB ele já vem estourando e já acaba com tudo. Por isso que ele não tem resistência microbiana. Não existe ainda nenhum micro-organismo que seja resistente ao PHMB. Então você não precisa ficar trocando de antisséptico. Essa é uma grande vantagem que a gente tem também. Tá? Então o que acontece? A gente tem 3 produtos principais, né? A solução aquosa, que é a solução que na ideia inicial dela seria um produto para substituir o soro fisiológico. Só que na realidade a gente sabe que isso não acontece e a gente também concorda que não aconteça. Por quê? A gente sabe da dificuldade de recurso que a gente tem, né? Imagina a gente ter uma calçada e eu quero só varrer essa calçada, lavar a calçada, né? Eu não preciso lavar essa calçada com água mineral, seria o caso do PHMB. O que eu quero ali é fazer o quê? Uma pressão para que eu tire o esfacelo para fazer aquela limpeza de jato. O soro me dá o mesmo jato do soro, é o mesmo jato do PHMB nesse ponto, a remoção mecânica. Então, eu faço a limpeza com jato primeiro do soro, limpo, minha ferida está lá, coloco o soro em cima, coloco o PHMB em cima, coloco uma gaze se quiser, ou se eu não quiser colocar gaze também não tem problema. Molho bem aquela ferida e deixo ela lá. Tá? Não retiro o produto nunca. O produto não é para ser retirado. Posso colocar uma cobertura, posso colocar outra cobertura, deixo ele lá agindo. Quantos minutos eu deixo agir? Ele vai agir o tempo que for, o organismo vai absorver ele. Então você não tem esse tempo cronometrado. Eu posso deixar lá, se eu quero ter um protocolo, pode deixar ele de 5 a 7 minutos, tá tranquilo. Ele vai ter a ação dele mais que provada. 15 minutos é um produto muito prolongado. Então, se às vezes acontece o caso, o que é? Por exemplo, a pessoa pega, às vezes, o profissional, uma quantidade grande de gás, coloca muito PHMB, coloca no leito da ferida, até na borda da ferida, depois de 15 minutos tá macerando. Vai macerar, porque a água durante 15 minutos abundante, ela vai promover um outro efeito naquela ferida. Vai limpar, mas a borda vai estar comprometida. Né? Então, é um produto que não tem essa coisa militar de regra, que tem que deixar tanto tempo, senão não funciona. Ele vai funcionar, só não retirar ele. Né? A ideia é essa. Então, você pode usar ele do começo até o final do tratamento, sem problema nenhum. Minha ferida, eu consegui remover a necrose, consegui remover o esfacelo. Não parei de usar. Eu vou usar a soro a partir de agora porque eu vou economizar. Chance de dar uma zebra. Depois você tem que regredir tudo, sua ferida infectar e você voltar 10 casos no tabuleiro aí. Então, melhor não arriscar. Né? O gel com PHMB ele já tem uma outra pegada. O gel já é usado principalmente nessa fase de desbridamento, onde eu quero remover, fazer uma limpeza da minha ferida. Tá? Em feridas principalmente de médio exudado e ferida seca. Eu não uso ferida exudativa, eu não uso gel com PHMB. É bom fazer um adendo aí na parte do hidrogel. Né? O que é o hidrogel? O hidrogel é uma classe de produto que nada mais é um gel feito de água. Tá? Dentro da classe dos hidrogéis eu tenho hidrogel com alginato, eu tenho hidrogel com PHMB, eu tenho hidrogel com AGE, eu tenho hidrogel puro, né? Água e pectina. O que todo mundo tem em comum? Desbridamento. Todos eles fazem desbridamento. Só que uma ferida muito exudativa, eu vou usar um gel com alginato, eu não vou usar um gel com PHMB. Minha ferida tem baixo exudado. Então, minha função principal é o quê? Remover aquela crosta, né, aquela pele, deixar que a pele nova venha. E qual a vantagem do PHMB nesse processo? Eu consigo fazer o desbridamento junto com a limpeza. A gente sabe que a maioria das feridas que tem a necrose, ela tem uma infecção junto. Então, eu ganho tempo no meu tratamento. Eu não preciso desbridar para depois eu fazer a limpeza, para depois eu granular. Eu já faço 2 em 1 no processo, ou eu adianto bastante o processo de limpeza. Então, a grande vantagem é essa. Outra grande vantagem, ferida cavitária. Eu posso preencher com PHMB sem problema nenhum e eu não tenho a necessidade de troca a cada 24 horas. Por quê? Ele não é meio de cultura como um hidrogel comum é. Porque a água ela é um meio de cultura fantástico. Se eu colocar bactéria em contato com água em um ambiente fechado, gostosinho, temperatura ideal, na hora que eu abrir 48 horas depois vai estar pior do que no começo. Então, Quente e úmido. Quente e úmido. E com alimento. Né? Então, o que eu quero ali? Esqueci, não consegui trocar, não tem problema, vai absorver, vai manter tudo igual. Então, o gel vem nessa pegada. E o sabonete, que é o último, né, produto, ele é um produto usado principalmente para pele íntegra. A gente quer o quê? Fazer principalmente banho em leito, fazer asepsia de sutura para poder evitar a deiscência. A gente quer dar hidratação para essa pele. Então, o nosso sabonete ele não tem espuma, ele não tem cheiro. Eu falo que é o pior sabonete do mundo que você pode comprar. Se você quer um produto cosmético, ele não serve. Não serve. Então é engraçado que quando a gente às vezes treinamos assim, esse é o nosso sabonete, aí dá na mão da pessoa, a pessoa fica assim, a cheira. O que está acontecendo? Né? Aí fala, não é porque a gente não quer um tensoativo forte para fazer espuma, porque senão eu precisaria jogar água nele. Aí eu jogo água, eu perco a asepsia que eu tenho. E se eu colocar um produto que tire a gordura da pele, eu dou mais a probabilidade de aparecer uma ferida
por pressão, né? Eu tiro toda a parte da umidade que eu tenho nessa pele, a parte da nutrição, e aí eu não quero isso também. Então a glicerina vem ajudar nesse caso, tá? Então, é mais ou menos esses diferenciais que a gente tem. O sabonete é cosmético, ele não é um correlato, não é um produto para saúde. Sim. E eu acho que a pergunta, outra polêmica, né? O sabonete principalmente, né? Eu pergunto de uma maneira geral e mais o sabonete, porque todo mundo eu acho que faz mais essa relação com o sabão, com o PHMB. Enxágua, não enxágua? Fala aí pra gente, Thaís. Vou Fala, deixar Thaís, essa você pra que enfermeira. opera. Na visão do profissional, o que você Na acha? Então, na pele íntegra, a gente não enxágua. Eu falo que ele é melhor do que muitos álcool em gel, assim, que a textura, você passa na mão, na pele, ele já absorve. E o bom é que ele já faz asepsia da pele, não agride, não Não desidrata. resseca, né? Então, por exemplo, a gente vai lá e compra um sabonete Dove, né? Ou da Palmolive, por exemplo. Você vai lá, aquele sabão cheiroso, maravilhoso. Quando você sai do banho, a pele tá assim, ó, né? Esticando igual Esticando. cuíca, né? Porque ela tirou Couro de paneiro. toda a hidratação natural da pele. Quando você usa o sabonete com PHMB, isso não acontece. Então, dá a sensação que você lavou a mão ali com água mesmo e não fica pegajoso e ao mesmo tempo você faz asepsia dessa pele. O que você falou, Braulio, é muito interessante, principalmente nos pós-operatório. Então, o que a gente tem? Alto índice de infecção. Porque às vezes o paciente vai para casa, o mesmo sabonete que lava todo o corpo, ele lava a ferida. Lava o pé, Exatamente. vai lá e lava a incisão cirúrgica. E às vezes o sabonete que a família inteira usa também, né? Aham. Grande. A gente já teve esse caso, né? Aham. A gente pediu, aí ele veio com o sabonete assim, bem fininho, né? Que já tava Quando junta os escassa. 4 ainda pra dar volume, né? Que é o resto de tudo. É o resto da família inteira e que lava a lesão. Então, assim, o sabonete com PHMB, eu indico muito para fazer essa asepsia, principalmente no pós-cirúrgico, porque ele não resseca, ele tem glicerina, certo? Então, ele vai manter ali a hidratação da pele e ele já tem essa ação antisséptica que vai fazer esse controle de micro-organismo local. Então, eu gosto muito, além de ele não ter cheiro, principalmente os pós-cirúrgicos, o paciente às vezes está enjoado por conta da anestesia, enfim. Então, ele consegue usar. O que as pessoas reclamam é, Thaís, não faz espuma, a gente tá acostumado com a espuma no banho. Associa o sabonete à espuma, A né? espuma, a gente tem essa associação, mas ele é muito bom. E na pele íntegra, a gente não enxágua. E você não precisa de enxágue, você pode passar um pano seco e retirar a própria pele, ela absorve. Então, não dá aquela sensação de taque, que é de grudar. Ele é grudar. bem absorvido. Bem legal. Na pandemia, se recebeu muito bem, principalmente o sabonete, por conta disso. Então, os pacientes estavam ali entubado e você usava clorexidina, vinha aquele monte de água para remover, e o paciente com Covid não podia fazer isso. Uhum. Na maioria das vezes, as paradas cardiorrespiratórias aconteciam durante o banho. Uhum. Então, a gente conseguiu um avanço bem bacana, porque eu falo, pega uma compressa úmida, coloca o sabonete, espalha no corpo do paciente, tá tudo certo. Porque ele vai remover o odor, ele vai hidratar porque ele tem glicerina, e ao mesmo tempo ele vai fazer o controle desses micro-organismos na pele do paciente. Então, foi um produto que foi lançado e foi muito bem aceito. E a gente ainda está descobrindo as utilidades dele. Então, por exemplo, semana retrasada, uma amiga do Rio, uma enfermeira, que ela mandou um resultado sobre acne. E um sobrinho dela estava usando. E acne é uma evolução fantástica. Da limpeza da pele, da glicerina, com o PHMB de fazer a limpeza, a acne foi diminuindo de uma forma absurda. Então, a gente ainda está estudando ainda várias utilizações dele. De chulé no pé também, aqueles pés com fungo, com Pé de unha. atleta. Exatamente. Podólogos têm usado bastante para fazer Também. o tratamento, né? Dos fungos de unha. Uhum. Então, assim, você vai usando o produto, você vai descobrindo que ele serve para tanta coisa. E o preço muito E acessível. o preço né? muito acessível. Muito mais do que a solução aquosa, no caso, que é um uso específico para ferida. Então, a ideia dele foram 2 pontos positivos. Primeiro, popularizar o PHMB, que tirar essa coisa de PHMB é para ferida complexa, é para elite, é para quem consegue pagar. A gente trouxe ele para baixo, aumentou o volume dele. Então, a gente tem embalagem de 500 ml de 1 litro também. Então, a pessoa pode comprar, rende bastante. E a ideia é essa, cada vez a gente consiga fazer mais associações. O caso, por exemplo, de dermatite, o pessoal sofria muito também na época da Covid, né? Dermatite por uso de álcool. A dermatite também é muito bom, né, para usar. Então você pode usar ele sob a luva, calçar a luva, que ele não vai ter problema com látex, ele não vai abrir o látex. Então é uma grande vantagem também. Você vai manter a pele hidratada e
com esse grau de limpeza, né? Ô, Braulio, e conta um pouquinho pra gente sobre o EDTA. Qual que é a diferença dos PHMB com EDTA e sem EDTA? O que que é isso? Então, vamos começar primeiro da onde que vem o uso ou não do EDTA dentro do produto do hidrogel, tá? Isso é polêmico. É. Isso é Hoje polêmico. nós vamos aprender muito, sair expert aqui. É. Verdade. Os estudos que eu vi até hoje de remoção de biofilme com EDTA foram de concentrações de 17% de EDTA. Então, assim, cada 100 muito, gramas de né? produto, você tem que ter 17 gramas de EDTA. Foram os que eu achei. Podem existir outros produtos, enfim, outros estudos que eu não descobri, mas o que eu consegui pesquisar foi isso, né? Dentro da indústria cosmética, farmacêutica, a gente tem um processo que chama processo de purificação de água. Todo processo que a gente usa água, ele tem que passar por 2 processos principais. Redução de carga microbiana e redução de íon. Rede de abastecimento, ela tem sais minerais dissolvidos, ela tem cloro, ela tem flúor. Então, isso tudo você tem que retirar, porque no seu produto, a água tem que ser uma água pura que não vai interagir com outras matérias-primas, né? Na indústria de cosméticos, tem 2 processos principais. A osmose reversa que a gente tem, que elimina 99,999% por um processo só que um processo muito caro, você perde muita água nesse processo também. E tem um outro processo que é o mais utilizado nas indústrias, que ele é um processo mais barato, e você vai fazendo um abrandamento dessa água. Então, você passa por um filtro de carvão ativado, que você tira resíduo sólido, depois você passa por uma resina, ela vai tirar os íons, que a gente chama de resina de troca iônica, né? Então, você vai eliminar, não, você vai reduzir bastante o número de flúor, cloro, manganês, cálcio, etc. E, por último, tem uma parte que chama a lâmpada ultravioleta, né? Que você passa, é uma água que passa por uma lâmpada ultravioleta, que ela vai fazer redução da carga microbiana. Isso não é esterilização da água. Ela vai reduzir, pode reduzir a níveis baixíssimos, mas ela não é um produto 100% garantido que vai dar tudo certo, né? Posso ter uma resina fantástica que reduza 90%, mas ainda vai sobrar alguma coisa. A minha água no meu tanque, geralmente eu boto 2 tipos de conservante, né? Não da DBS. Esses produtos que têm essa parte da purificação mais antiga, mais simples. Eu tenho que botar um conservante físico, um conservante químico, que é para fazer um efeito bacteriostático, para que aquele micro-organismo não prolifere no meu produto e ele consiga atingir os 2 anos de validade, ou 3 anos, dependendo, né? E ele não se alimente das matérias-primas que estão ali dentro. E o outro que é o físico-químico, que é justamente os íons que estão livres ali, eu tenho que botar uma substância que sequestre ele, que a gente chama de sequestrante ou quelante, para que esse íon não interaja também com essas matérias-primas. Então, esses 2 produtos, né? Conservante eu tenho vários mercados. Tenho parabeno, eu tenho imidazole de ureia, eu tenho fenoxetanol, eu tenho metil de bromo, glutarotrila, enfim, coisa. um monte de coisa. E o químico eu tenho principalmente o EDTA, né? Então o EDTA ele faz a parte sequestrante. Então os produtos que têm imidazole de ureia e EDTA são produtos que provavelmente o processo de purificação de água não é por osmose reversa, porque eu só acrescento uma matéria-prima se eu tenho que garantir, né, que esse produto vá até 24 meses sem problema nenhum. Então, assim, eu não ia ter um custo maior acrescentando conservante se eu tivesse a garantia, como a DBS tem, de não ter conservante na forma. Então, resumindo, ele seria um conservante e não potencializador do PHMB. Nesse processo, não. Aí, o que eu gosto de botar isso para o pessoal poder analisar, né? Eu não estou falando mal de produto com EDTA, pelo contrário, eu quero só que a gente analise o processo. O único produto no mundo até hoje, que é que o primeiro de todos, que foi o Protosan, não tem EDTA, não tem imidazole de ureia. Tem um processo de purificação de água muito bom. Osmose. A gente foi no mesmo caminho. Apareceu outro produto com EDTA e imidazole de ureia, tudo bem, a Anvisa aprovou, quem é a gente para falar que não pode usar? Se a Anvisa aprovou, ela é o órgão máximo para poder analisar isso. Agora, o EDTA que está ali na concentração que realmente remove o biofilme ou não? Ou quem faz a ação toda é o PHMB, né? Então, quando te apresentarem um produto inovador, não estou falando para você virar a cara para esse produto. Apenas é simples. Faça um comparativo, mostra para mim, você vendedor, um comparativo do produto com PHMB sem EDTA e um PHMB com EDTA. Só isso. Realmente, se você me provar, através de artigo científico, provar através de estudo de caso, que tem uma evolução muito maior com EDTA, não tem o que falar. Prova é prova. Ciência é isso. Você faz uma tese, você testa e comprova, ou não comprova. Então, é mais esse caso. Mas, enfim,
A gente tem que botar esse senso crítico na cabeça dos profissionais para poder também ter um pouco de pé atrás em tudo que falam para a gente ter um senso crítico de por que é feito isso, por que tem um conservante na fórmula do mesmo produto que tem o EDTA também. Por que Não é que meio esse estranho? por que que esse é tão mais barato? É. Por que que o seu é mais caro, né? Tem Isso todo esse processo. é igual Então, a carboximetilcelulose também, É. Meirelle. Teve clientes que perguntavam, é a carboximetilcelulose que faz o debridamento? Não, né? Ele é um emulsificante. ela é só o espessante, ela é o que transforma em gel a água. Então, o que eu falo assim, a gente que acaba trabalhando também com representação, a gente precisa entender tudo isso. E o profissional, ele precisa entender que, às vezes, pode ter uma matéria-prima, ele não conhece, e às vezes a pessoa coloca aquilo como um benefício e na Porque eu já realidade vi não é. várias vezes a pessoa fala assim, eu quero esse aqui que tem ureia. Só que a imidazole de ureia não é um hidratante, é um conservante, que não tem nada a ver com a ureia é hidratante. Entendeu? Tem tudo Então, tem isso, a gente toda tem a que parte tomar química que é Aham. diferente. Tem que né? tomar cuidado realmente, porque a gente acaba utilizando isso diariamente e não só utilizando, como também prescrevendo, né? Uhum. Então, a importância da gente saber a composição e para que serve. E a gente, assim, graças a Deus, de tempos em tempos, as coisas vão evoluindo, os produtos vão evoluindo, né? E não estou falando para negar o que é novo, é justamente para só a gente poder pedir prova de que funciona. É só isso. Fala- Nada além disso. Toda tecnologia nova no mercado, ela precisa ser Testada. avaliada, Uhum. né? Então, eles precisam ter um argumento, artigos científicos. Estudo de E caso. a gente tem que né? estar aberto para isso. Eu falo assim, a nossa Com certeza. resolução, né, 567 de 2018, ela nos respalda a prescrição de Uhum. curativos. Então, é da nossa responsabilidade. Sim. Então, chegou lá só porque eu ganhei um monte de amostra grátis, eu vou começar a prescrever para meus pacientes. Uhum. E aí? E a E eu, ética, como né? profissional, é o meu nome que tá ali, é o meu carimbo que tá ali. Sim. Eu tô avaliando se realmente esse produto, ele faz o que promete. Uhum. Então, isso é muito importante, né? Esse senso crítico, principalmente a gente que recebe muita amostra de vários produtos. Às vezes você olha assim, meu Deus, mas o que que é isso? E você Uhum. precisa estudar um pouquinho para você Pra ter poder certeza, entender. né? Para entender. É como eu falei ali no começo, né? Todo mundo, principalmente no Instagram, utiliza muito, né? Não é à toa que eles falam, é o queridinho dos enfermeiros, né? É o Uhum. queridinho no tratamento de feridas, mas não só porque ele tá na moda ou é famoso, Ele funciona. mas sim porque todo mundo que utiliza, que faz o estudo de caso, que conhece o produto, né? Vê que funciona. Uhum. Então é por isso que toma essa proporção e todo mundo aí procurando os produtos. Por falar em procurar, aqui em Cuiabá, Mato Grosso, como que a gente faz para adquirir o PHMB? Então, Meirelle, a Biofarma, né, a distribuidora, hoje ela está tanto em Mato Grosso quanto em Rondônia. E aí a gente distribui para toda drogaria, casa cirúrgica. Então, aqui em Cuiabá já está bem pulverizado. A gente tem vários, tanto em Várzea Grande, Cuiabá, tem vários clientes aí que já adquirem, clínicas também. Então, é muito importante falar que está bem acessível para todo mundo. É de fácil acesso, o custo-benefício é muito bom. E tá aí para comprovar, né? A E eficácia. eu acho que você chegou num ponto ótimo que nós também, enfermeiras que trabalhamos com consultório, com clínica, com treinamento, você falou aí do custo, né? Fala um pouquinho do custo que a gente adora. Né? Então, hoje a gente percebe que está muito mais acessível. Hoje você consegue adquirir aí um PHMB por menos de R$100 no mercado. Antigamente era muito mais caro, né? Uhum. Era na faixa de 200, R$300, lembra no começo? E o interessante é que ele tem hoje várias formulações, como o Braulio trouxe, que é o sabonete para pele íntegra. Eu tenho a solução, que já é para lesão, né? A pele lesionada. Eu tenho o gel, que é para debridamento. Eu tenho as espumas com PHMB, que faz toda a absorção do exudato, né? E tenho as espumas com alta concentração, mais volumosas também, para lesões mais cavitárias, mais exudativas. Então, assim, é bacana que o mercado farmacêutico, né, a indústria farmacêutica, ela vem se aperfeiçoando ao longo do tempo e evoluindo nisso, Uhum. né? Para cada situação, para cada tipo de lesão,
eu vou ter aí essa composição que é maravilhosa, né? Que a gente precisa entender um pouquinho. Achei bacana, Braulio, que você explicou aí de forma exemplar, né? Da bexiga sendo furada. Ela faz a lise celular, ela não cria resistência bacteriana. Então, PHMB não é antibiótico, que isso fique bem claro, né? Para a equipe da enfermagem. Não é sistêmico. Não é sistêmico. Então, eu posso colocar aí vários tipos de lesões, vários... Ele não vai entrar na corrente sanguínea, ele não vai ter nenhum tipo de problema nesse caso. Ah, mas se jogar em cavidade, ele é para isso. Ele é um produto grau 4 da Anvisa, que é o grau mais extremo que tem, que é em lesão cavitária mesmo, para poder ser lavado. Então, assim, não tem nenhum tipo de restrição nesse ponto. E vem aí para facilitar a nossa vida, né? Como o Thaís falou, quem está iniciando aí não conhece muito bem do produto, ele pode usar o PHMB Dica de Ouro, né? Pode Sem usar medo, sem dica medo. o PHMB do início ao fim. né, Lisão? Uhum. Né? Tratamento, isso é bem bacana. Então a gente observa aí que o mercado, ele vem trazendo bastante tecnologia para facilitar a nossa vida. E são informações que estão disponíveis. Né? Ele fala assim, Uhum. principalmente agora, nessa onda, graças a Deus, a enfermagem se levantou para empreender. Então nós temos várias áreas. E é uma forma fácil de você empreender, principalmente na área de tratamento de feridas, mas da forma certa. É conhecendo Perfeito. arroz e feijão, que é o básico, que é a limpeza, né? Uma E limpeza sem de ela, nada excelência. vai evoluir. Nada vai pra evoluir. frente. Tem como. Agora, outra polêmica. Vou soltar aqui. Ela tá que tá. Agora eu tô inspirada já. Braulio, fala pra gente, né? Incisão cirúrgica, né? Eu posso usar o sabão ali e substituir pelo álcool? Qual que é a eficácia? Qual que é a diferença? Tá, Ou a rifocina, que Rifocina. dá trabalho. Rifocina é o mais famoso de todos. Ainda ontem, eu falei pra vocês que ontem, 8 horas, estava atendendo minha amiga. E aí, ela pegou e falou bem assim, não, ele pediu pra eu usar... Não foi rifocina, foi neomicina. Outro clássico. Neomicina. Foi neomicina. Que daí não passa... Nos primeiros dias você passa bastante e depois você diminui. Aí eu falei, meu Deus, eu nem vou falar nada pra você, que você, olha, minha amiga, aí você usou isso aí, né? Graças a Deus que não deu nada, Eu vou fazer né? uma analogia agora com você. É a mesma coisa do médico sair prescrevendo antibiótico para todo mundo sem necessidade. Exato. Você vai criar uma resistência bacteriana onde não E não tem. é porque o antibiótico Aí- é tópico que ele é diferente do antibiótico Não, sistêmico. e Exatamente. olha só, aí eu falei bem assim, amiga, isso daí é antibiótico, você tá com uma incisão cirúrgica, não... e ela, eu vou falar pra vocês que ela é enfermeira, eu falei, nem vou falar nada que você usou isso aí, que você me conhece e que você não fez o tratamento desde o início comigo, né? Aí eu falei pra ela, isso daí é antibiótico, como que você vai usar? Não tem infecção, é uma incisão cirúrgica limpa. Ah, não, ele coloca bastante, porque ali forma uma camada ali do antibiótico, e É um aí... escudo protetor contra invasões. Isso, exatamente. Aí eu falei, Faz um olha, bunker. Né? aí você passa bastante. Eu falei, meu Deus do céu, eu falei, não, nem vou fingir Faça que igual a massa corrida em cima da estrutura. Isso, Assim. exatamente. Ainda tem uma explicação pro erro, né? Isso, e eles fazem essa explicação ainda, né? Então, é pra gente ver como que a gente faz. Porque Fala um aí tem pouquinho. um lado até mais complicado também, porque se você não vê a sutura, você coloca tanto produto, você não tá vendo também a sutura, né? Se tiver algum ponto ali, algum ponto ficcionado, algum ponto inflamado, não pode nem estar infeccionado, mas inflamado, você não consegue ver no começo do tratamento. Então, qual a vantagem do sabonete com PHMB? Ele não tem álcool na composição, então ele não resseca a sutura. O que você quer com aquela sutura? Que ela não inflame, que ela não infeccione. Ponto. Eu não vou tirar a hidratação da pele, eu quero mantê-la juntinha ali. Quanto mais produto eu passo, ou um sabão muito forte, ou um tensoativo forte, sabão de coco, um sabão Palmolive que você passa, parece uma cuíca cantando, né? Ou então um álcool que vai desidratar aquela pele, que a tendência é abrir, o sabonete dá o contrário, ele faz asepsia, ele dá aqui a glicerina que também vai fazer a hidratação. Então você consegue ver a sutura, você consegue passar quantas vezes você quiser no dia, porque vai absorver ali sem problema nenhum. E não vai macerar esse ponto também. Não é esse ponto de estar tão entumecido
de líquido, que assim, nossa, começou a abrir o ponto porque a borda já não consegue segurar. É um medo também que tem muita gente que tem. Né? Você umidificar tanto essa sutura que a ponto que o ponto já também perde a firmeza dos pontos entre as bordas da lesão. Então, a ideia principal é essa. A gente está atacando muito o mercado lá em São Paulo de cirurgia plástica em relação a isso. Né? E o cuidado que principalmente os médicos têm que ter. Um grande cliente nosso lá, que ele tem acho que 4, 5 clínicas, ele chegou até nós porque teve um caso de uma influenciadora digital que fez uma prótese com ele, e aí ele recomendou o uso de um determinado produto, ela só poderia usar aquilo, manter todas as recomendações médicas, no pós-cirúrgico e tudo mais. E a menina foi para casa e começou a ouvir que o brasileiro tem uma série de recomendações para ferida, né? Você passa açúcar, passa sal, passa abacate, passa manteiga, passa colgate, passa mamão, enfim. E aí eu não sei o que aconteceu, que ela passou alguma outra coisa que não era para usar e deu a decência. E aí ela foi pro Instagram e fez um post. Olha o que o doutor fez comigo. E aí, como é que você faz? Você tem um nome, uma carreira, né? Você tem, enfim, números, seguidores também, porque o cara também era muito bom, ainda é muito bom. E a menina vai e você fala assim, não, a culpa não foi dele, a culpa foi dela que não seguiu o tratamento. Então, o pessoal começou a fazer os kits para dar para os pacientes pós-cirúrgicos. Então, assim, você vai usar só isso aqui, não inventa, você vai assinar um termo que você vai usar só isso. Se você quiser botar o que você quiser na sua ferida, na sua sutura, aí você está assumindo o risco. A minha recomendação é essa. Então, a gente vende como um seguro da essência. Não seguro para não dar decência, né? Você vai ter um pós-operatório tranquilo, retirar o ponto depois sem problema nenhum, que não vai ter nenhuma adversidade em relação a isso. Ótimo, ótimo aí. E também uma dica aí para o pessoal que tem clínica, que tem consultório, né? Para os enfermeiros e empreendedores aí para sua clínica, né? Inclusive, eu ganhei já também uma amostrinha, né? De um sabãozinho. De quem foi? Foi isso? Então, aí já dica para poder ter essa efetividade, né? E até mesmo para saber o que utilizar. Porque eu acho que tem muita dúvida. Sim, sim. Por mais que a gente fale, por mais que a gente converse com médicos, com os pacientes, com os próprios pacientes, ainda tem essa dúvida. Eles ficam pensando, não, mas será que é isso mesmo, né? Então, eu acho que quanto mais a gente falar e chegar, não, é isso daqui. Aí sim, para eles poderem entender e procurar. É porque a cirurgia não acaba no final dela. Isso. Ela acaba quando a pele está totalmente cicatrizada. Aí foi o sucesso. Até lá, continua o processo todo, né? Então, é esse cuidado que tem que ter. Realmente, a cirurgia não acaba quando sai da mesa de operação. Ela continua com mais um bom tempo ainda, né? E graças a Deus os médicos também estão com esse despertar, né? A gente vê também muitos enfermeiros que já integram a equipe, né? No pós-operatório, até no pré, no pós, no intra, né? Participa ali. Eu acho muito bacana que eu viajo o Brasil inteiro, né? Pro treinamento para distribuidores, eu conheço muito a realidade dos hospitais públicos e particulares do Brasil inteiro. E cada vez mais a enfermagem tem uma voz ativa e, não, é comigo isso aqui. Não se mete nessa parte, porque a minha parte é essa. Eu sei fazer isso aqui. Depois, doutor, você vai ver ele depois, mas aqui eu tô cuidando. Porque se você começar a mexer no meu trabalho, aí não vai dar certo. Então, eu passo um protocolo. Você vem e muda tudo. Como é que fica? Exatamente. Então, em vários e vários hospitais no Brasil inteiro já tem essa conscientização. Com a comissão de curativo, por exemplo. Aí ninguém mexe. Protocolo é protocolo. Né? Mas não sei quem acha que tem que fazer não sei quem aqui dentro. Não é. A gente tem uma comissão que se uniu, que especificou que vai ser isso e vai ser cumprido. Então isso é bem bacana. Mesmo. A gente vê muito esse despertar, né, dos enfermeiros, tanto compondo a equipe quanto na comissão de curativo, que é muito importante, né? Muito importante. Principalmente na prevenção. A gente falou muito aqui sobre prevenção, sobre banho, sobre os cuidados mesmo de enfermagem, né? E que o PHMB vem aí trazendo essa facilidade pra gente. Principalmente por conta do enxágue, que é uma polêmica e que você veio aí esclarecer para nós. Sim. Outra analogia, né? A gente, quando tá limpando a casa, a gente varre a casa, a gente passa aspirador, a gente passa um pano, a gente joga o desinfetante, a casa fica toda cheirosa.
Eu jogo o balde de água depois para tirar o desinfetante? Não. Então, a mesma coisa, eu não vou fazer isso para ferida. É mais ou menos isso. Então, lembre-se sempre, se você quiser jogar um balde d'água em cima do teu PHMB, não faça. Deixa ele agir. Ah, mas está sobrando. Pô, pode deixar o tempo que for. Ele vai ter uma ação dele, vai ser absorvido, não tem problema. Outra coisa que a gente também vê muito questionamento é no uso do PHMB nessa quebra de biofilme. E muitos enfermeiros, né, colocam que ali tem feridas que não tem esse biofilme. E aí, usa o PHMB? Principalmente nessas feridas que a gente usa o PHMB. Porque ele tem uma ação comprovada de quebra de biofilme, né? Isso é fato notório, vários estudos de caso. Esse caso que eu contei dessa senhora que pegava os ônibus, ela tinha uma colônia, assim, gigantesca. Aquela coisa brilhava, né? Se dava para ver perfeitamente que era um biofilme bem extenso. E a gente conseguiu quebrar ela. Na verdade, a enfermeira que estava fazendo o tratamento ali fez um tratamento incrível e em poucos dias conseguiu remover, né? Aí você usa o quê? O gel com PHMB para deixar mais tempo sobre a lesão para remover. Não só a solução aquosa, né? A solução aquosa vai ser a limpeza, mas aí, nesse caso de remoção você tem que deixar o hidrogel. Por que que ele faz por que que eu não uso só a solução aquosa? O hidrogel ele tem uma grande vantagem, porque ele permanece por muito mais tempo em contato com o leito, né? Então ali eu tô minando aquele biofilme muito mais tempo do que a solução aquosa, porque a água o corpo absorve muito rápido, né? O gel não, eu vou demorar até ele absorver muito tempo. E aí eu vou ter muito mais tempo para agir em cima daquela colônia, né? Essa é a grande vantagem dele. Eu quero que você fale um pouquinho. A gente utiliza muito, principalmente no consultório, a gase que vem com o PHMB. Fala um pouquinho para a gente sobre essa gase, né? E a gente sabe que se a gente colocar gase normal sobre a ferida e deixar mais de 24 horas, na hora que você vai abrir o curativo, a gase tá podre, né? Aí eu vou deixar para a a enfermeira isso. que é a que põe a mão na massa. Aí. Eu não troco curativo, não é meu lugar de fala isso. Mas você fala a gase já impregnada da fábrica? Isso. Ou eu pegar e impregnar com... Não, a gase já impregnada. Ah, Tipo tá. Kerlix, A Kerlix. Tipo Kerlix, né? Isso, a Kerlix. Então, a Kerlix, você vê que ela é seca, né? Às vezes, o primeiro contato que eu tive com a Kerlix, eu falei, mas é impregnada isso com funciona, PHMB? né? Mas cadê o PHMB? Porque ela é seca. Então, a Kerlix, o que ela vai fazer? Ela vai absorver o exudato. Então, ela não libera exudato, ela não libera PHMB na lesão. Né? Então, ela absorve esse exudato e ali dentro dela que ela vai neutralizar todos os micro-organismos. E aí, como ela faz absorção vertical, então esse exudato ele não fica ali colonizando na lesão, mas ele não libera. Então, a gente vê muito essa diferença quando você usa gases normal e a gase de Kerlix. Porque ela não deixa aquele exudato ficar colonizando ali no leito da lesão. Então, tem essa diferença. Mas isso não quer dizer que você não precisa usar um PHMB no leito da lesão. Não, sim. Né? Então, às vezes as pessoas falam assim, mas eu tô usando espuma com PHMB, eu tô usando gás com PHMB, pra que eu vou limpar com PHMB? Porque é o PHMB que vai realmente estar em ação ali. Então, é o PHMB gel, que ele vai ficar mais tempo no leito, e a gás, ela vai absorver esse exudato. Ô, Braulio, e só pra gente terminar, qual que é a única contraindicação do PHMB? Então, eu procurei muito sobre isso, né? Então, assim, quando a gente foi registrar o Telsana, na bula do Protosan tinha a restrição com cartilagem hialina e tendão. Aí passou o tempo, a gente colocou também porque a gente seguiu referência, tá? Até hoje eu não consegui nenhum estudo científico que comprovasse, ou estudo de caso, falasse assim, eu usei o produto em cartilagem, deu problema, ou sem querer caiu o produto num tendão, eu não consegui até hoje achar. Então, na prática eu nunca vi. E eu peço, se alguém tenha isso, algum estudo de caso, que mande pra gente. Realmente, tá na bula, tá escrito, mas não foi a gente que escreveu, porque a gente seguiu um caminho que já estava traçado, né? Do fabricante do produto no mundo. Então, pra falar a verdade, eu nunca vi nenhum caso. Eu já vi, pelo contrário, vários estudos de caso com tendão
E o pessoal faz asepsia e não tem Mas problema eu já nenhum. peguei bastante feridas traumáticas, não sei se você já pegou com exposição de tendão, e eu uso sim PHMB. E pelo contrário, eu não vejo assim pior, eu vejo melhora, Porque né? a gente tem uma coisa que o da Protosan não tem, que é a glicerina. Que é a glicerina. Então, a Talvez pode glicerina ser tem uma isso, ação né? emoliente muito bacana, né? Eu tô com duas perguntas aqui para te fazer. Região íntima e região ocular. Pode fazer limpeza? Então, a ocular, eu não, sem fazer teste, essa aí já é uma área muito sensível, não vou Não recomendar, não. recomendo. Agora, região íntima é uma mucosa como qualquer mucosa do corpo, né? Então, Não por tem exemplo, problema. já tivemos relato de paciente falando, nossa, eu usei o sabonete, eu tava com uma candidíase e foi maravilhoso. Uhum, Então, poderia sem problema. indicar, Sem problema nenhum. sem problema nenhum. Interessante, né? É muito muito bom Porque tem mesmo. muitas mulheres que sofrem com Sim. candidíase recorrente e às vezes toma remédio, não melhora, não sabe o que Uhum. usar, às vezes compra um sabonete íntimo, não melhora também. Então, já que trata fungos, né? Então, isso já ajudaria, já é mais uma dica do dia. No lance do olho, a gente precisaria fazer um teste de irritabilidade ocular para poder ver se tem algum problema. Então, não é uma coisa que a gente recomenda, não. Recomendaria, né? Bacana. É bem específico. Tá certo. Braulio, a gente está aqui na nossa reta final. Vamos começar aqui pela Thaís. Thaís, tem alguma coisa que a gente não falou aqui, que você gostaria de falar, deixar de mensagem para quem está nos acompanhando, quem está nos assistindo? Então, eu gostaria de pedir assim para todos os profissionais, toda a tecnologia que chegar no mercado, estude um pouquinho, estude a composição, né? A gente não tá aqui para falar o que é ruim ou não, Uhum. a gente tá aqui para esclarecer algumas dúvidas. Então é importante, principalmente você enfermeiro que está começando o seu negócio. Eu falo assim, tenha o seu kit curativo, né? Procure o que tem melhor no mercado, mas que Uhum. também tem comprovação científica. A gente já não está mais numa fase de trabalhar de forma empírica, né? Então a gente tem que trabalhar de Exatamente. forma científica. E todos os temas que trouxemos hoje são dúvidas que a gente observa muito recorrente no meio dos profissionais. Então a dica que eu dou é: estude composição. Não use só porque você ganhou de amostra, né? Porque você pode Leia a indicação de Leia a uso indicação. atentamente, né? Se o fabricante não fala que é para usar, Não alguma use. coisa tem. Ah, mas o vendedor veio aqui e falou que posso usar sem problema. Você está assumindo um risco que não é seu, porque quando der um problema, a empresa fala assim, onde está na minha bula que eu mandei usar dessa forma? Exatamente. Então, isso é uma dica bem bacana. E uma, para finalizar a minha fala, é saber qual é a classe dos Sim. produtos que você está usando. Então, principalmente para curativo, a gente já viu óleos aí que são cosméticos, não é para ferida, e estão sendo Como usados a para gente já viu tratamento, PHMB também, que é cosmético usado que é em ferida. cosmético e usando em feridas. Então, assim, Thaís, como que eu vou saber se a classe entra na Anvisa, gente? Se você quer ser um profissional de Tem duas dicas referência, fáceis de você né? perceber que um produto é cosmético, né? Se ele está escrito para tratamento de ferida, ele é correlato. Ele é produto para saúde. E no verso Ótimo. dele, o registro do Ministério da Saúde, ele começa com o numeral 1 ou com o numeral 8. Produto cosmético sempre começa com o numeral 2, tá? No Então, código de essa- barra. naquele tem toda a passinha, responsável técnico, registro do Ministério da Saúde, que é o número da Anvisa, Ótima que é a dica. identidade dele dentro da Anvisa, Então, né? Todo cosmético começa com 2. E aí tem uns dizeres, assim, promove a limpeza da pele, né? Promover a limpeza da pele íntegra, não limpeza da ferida, né? Promove a hidratação da pele, no caso dos AGS, hidratação da pele íntegra, não granulação da ferida, não acelerar a cicatrização da ferida. Essas pequenas pegadinhas que o profissional, na hora que ele pega, assim, GE é tudo igual, né? Que várias vezes eu já ouvi. A GE não é tudo igual, a GE não é, uma agulha, a GE não é uma seringa, né? Não é um curativo, ele tem várias, é uma formulação, você tem vários componentes ali, se você alterar uma coisa ou outra, vai fazer toda a diferença, né? Não é um êmbolo que você puxa. Até em seringa a gente tem qualidades de seringas diferentes. Exatamente. Né? Você imagina num produto que tem frasco, uma composição, um produto que é feito num tanque, que tem vase, que tem embalagem, então precisa ser muito mais longo, né? Então, esse cuidado que a gente tem que ter. Tá certo. Verdade. E a gente está aí disponível, né? Então, se precisar, algum enfermeiro tiver dúvidas de avaliação,
diferida, dos produtos também. A gente tá aí para esclarecer todas essas dúvidas. Eu sempre falo, na dúvida, não faça. Exatamente. Braulio, aqui a gente tem pessoas que assistem, que nos acompanham, não só de Cuiabá, de Mato Grosso, mas tem pessoas de outras cidades, né? Porto Alegre, São Paulo nos acompanham também. Como que a gente faz? Que nem a Thaís falou, né? Procure a empresa, procure se capacitar. Onde que eu ligo para saber sobre o produto da DBS, sobre os produtos que tem PHMB? Como que eu faço para entrar em contato? A empresa tem um site que é o pielsana.care, C-A-R-E, né? A gente tem uma página no Instagram também. E a gente tem, no rótulo do produto, tem um 0800, caso vocês tenham alguma dúvida em relação à formulação, profissional que pegou o produto, olha, eu estou em dúvida como utilizar no meu paciente, porque tem outra coisa, gente, que é uma coisa muito interessante também. Cada ferida é uma ferida específica. Você tem um ser humano ali que tem uma genética diferente, que ele tem hábitos alimentares diferentes, que ele tem um estilo de vida, que ele tem, às vezes, uma comorbidade, que ele tem... Enfim, é um cubo mágico, né? Não tem uma coisa que vai funcionar de A a Z para todo mundo. Isso vai muito... Por que vocês têm uma opção tão bacana? Porque essa capacidade de juntar um produto da DBS com um produto da Convatec, com um produto da 3M, vocês sabem fazer essa mágica, né? Verdade. E a gente sabe que, assim, nenhuma empresa tem todas as linhas de produtos que são perfeitas de A a Z. Tem produto que é melhor em determinada coisa, tem outra linha que é melhor. E juntando as duas, não, eu quero uma asepsia boa com a DBS, mas a minha cobertura com o Aquacel funciona melhor nesse caso. Maravilha, vocês decidem isso, não é a empresa que decide, né? E essa liberdade que vocês têm que ter, justamente o poder que vocês têm na mão para poder avaliar o produto, né? Não é a empresa que vai falar como vocês vão trabalhar, vocês que têm que falar para a empresa. Ó, vou usar nessa parte, não sou eu, farmacêutico, que vou ter a petulância de te falar assim, olha, tá errado esse curativo que você tá fazendo aqui, né? Mínima chance. A experiência nossa do dia a dia faz muita Faz diferença. muita diferença. Mas lá na Pielsana, nesse 0800, a gente tem enfermeiros que podem nos auxiliar, porque às vezes a gente não sabe, né, como fazer, como colocar, como fazer essa mistura, o que usar, O que a gente né? faz? A gente tem, em cada estado do Brasil, tem um distribuidor que tem a equipe de enfermagem. Então, assim, a DBS, ela não tem enfermeiros. Eu sou farmacêutico, eu também não sou enfermeiro. Sim. Só que a gente tem os distribuidores que atuam nessa parte do atendimento, porque facilita muito o deslocamento até lá. Sim. Então, uma vez ligou uma enfermeira do Rio Grande do Sul, aí ela falou assim, não, eu queria que você viesse aqui para poder me explicar sobre um produto. Aí eu falei, tá bom, mas é de onde? Sou de Passo Fundo. Eu falei, tá, mas eu tô em São Paulo. Ué, você não é do Rio Grande do Sul? Eu falei, não, eu sou da empresa, sou da fábrica. Peraí que eu vou te mandar, eu liguei pro distribuidor lá assim, aí quem atende a região dela foi uma enfermeira estomaterapeuta para explicar para ela. É muito mais rápido esse acesso do que a fábrica entrar em contato. E aqui no Mato Grosso, né, a Biofarma, que é o exclusivo aí da DBS. Em Rondônia e Mato Grosso. Em Rondônia e Mato Grosso. Então, Então qualquer dúvida, podem ligar, é totalmente gratuito. Chorar desconto é com essa pessoa. E a gente está preparado, né? Nossa equipe, ela passa todos os anos também pelo treinamento da indústria, sempre por atualização, a gente sempre está buscando curso, inovação. Igual o primeiro simpósio brasileiro de saúde, né? A gente trouxe vários profissionais da área da saúde e é muito importante isso que o Braulio trouxe. A nossa união como profissionais, multiprofissionais, né? Equipe multidisciplinar mesmo. Nutricionista, enfermeiro, médico, farmacêutico, cada um na sua área contribuindo. Psicólogo, que é uma parte importantíssima também do tratamento de feridas. Fisioterapeuta. Né? Unidos para poder fazer o quê? Entregar o melhor para o paciente. É por isso que a gente está aqui, né? Para entregar o melhor para o paciente, como tratamento, como custo, acessibilidade. Então, a gente está aqui, né, para oferecer melhor. Tanto é que a Biofarma é especialista nisso, em produtos de curativo. A gente vende saúde, eu falo para eles, né? Não é só um curativo. Faz toda uma orientação, acolhimento da equipe. Cuidado, né? Capacitação, que é o mais importante, né? Exatamente. O que a gente fala, vender o produto uma vez é a coisa mais fácil do mundo. Vender a segunda já é mais difícil, né? Porque se não souber como usar, não adianta. Não tem um efeito esperado.
Exatamente. Gente, nós chegamos aqui o nosso final, né? Eu quero agradecer aí a todo mundo que nos acompanhou, que esteve aqui conosco nesse plantão. E agradecer principalmente a Aline, que esteve Obrigada. aqui comigo, me ajudando. Falei, Aline, me ajuda. É assim, né? Equipe multi, um ajudando o outro. E aí, graças a Deus, deu tudo certo, né, Aline? Deu Ela certo. esteve hoje aqui com a gente, nesse bate-papo maravilhoso, esclarecendo várias dúvidas. Muito obrigada. A gente que agradece, né? E a primeira vez como entrevistadora. Agradeço a Thaís pela sua Muito dedicação, né? Sempre muito dedicada. O Braulio também, sempre muito disposto, né? Toda dúvida, ele nunca fala não, ele sempre... Mas pelo menos tenta que a gente não é a minha rotina lidar com ferida. Então, assim, o que que eu faço? Geralmente eu tento uma dúvida que elas me passam, eu procuro na minha rede de apoio também. Eu começo a ligar para as minhas amigas enfermeiras do Brasil inteiro, Recife, Manaus, e aí? Eu acho que é assim, assim, assado. Então eu ajudo muito a fazer esse elo entre elas, né? E É o é principal, importante, né? né? Muito Porque eu não sei importante. opinar sobre isso. Então, várias vezes por dia eu recebo fotos de feridos e falo assim, o que que eu faço aqui? Eu falei, Fala assim, eu entendo de produto. produto, eu vou dizer, não tem Coreia. Tá certo. E é importante também, eu acho que todo mundo se colocar No nesse seu lugar, lugar, com né? certeza. A minha parte é essa, eu não sei, certeza. vou te ajudar, posso te ajudar nisso, vou falar com a Thaís, vou Uhum. falar com a Aline, que tem a outra parte, né? E já trabalha também nessa parte de lesões, que já tem mais conhecimento e vivência, né? Muita vivência nessa área, né? Então é muito Uhum. bom. A gente tava contando os anos hoje, não foi? Já vai fazer quase 10 anos de casa de DBS. Para mim é uma honra. 10 10 anos. anos. 10 anos. Nossa, que ótimo, hein? Tempo. Gente, bate-papo maravilhoso. Quando o Verdade. bate-papo é bom, passa assim super rápido, né? Então, mais uma vez, agradecer a participação de vocês aqui nesse plantão. Agradecemos. Muito obrigada e muito obrigado vocês que estiveram aqui conosco. Boa Obrigada. noite. Tchau, tchau.